E aí, pessoal, nesse vídeo de hoje vamos dar continuação ao segundo episódio da história de São Gabriel. Eu sou o professor Beraldo Figueiredo com mais um projeto de contar tudo sobre a nossa terra. Hoje, na segunda parte, nós vamos marcar as datas primordiais de São Gabriel na história. A São Gabriel espanhola foi criada em 2 de novembro de 1800, na vila Batuvi de São Gabriel, por Félix de Azara, perto do Rio do Jaguari. A primeira São Gabriel portuguesa foi de 1807 até 1815. Juca Santos reúne moradores dispersos no costado do Jaguari, dá terras para a construção de um povoado português, nas proximidades onde hoje é a estância do Batuvi. Em 28 de dezembro de 1815, com a liderança de João de Deus Mena Barreto, o Visconde de São Gabriel, o povoado de nome São Gabriel é elevado à Capela Curada, nas margens esquerdas do rio Vacacaí. Com um padre capelão, foi construído perto do Passo da Lagoa uma capela de madeira de Santa Fé. A São Gabriel brasileira em 23 de dezembro de 1837, depois da independência e da abdicação de Dom Pedro I, já com o Dom Pedro II como imperador, São Gabriel é elevado à freguesia. Em 13 de janeiro de 1846, Dom Pedro II visita o Rio Grande do Sul, chega na nossa cidade de São Gabriel, escoltado pelo coronel Luiz Osório, todos montados em cavalos brancos, simbolizando a paz, e instalou-se no sobrado da praça. Em 4 de abril de 1846, São Gabriel é levado à vila, adquirindo a emancipação e o autossustento, com receitas próprias, não dependendo mais dos recursos do Império. Dessa forma é criada a Câmara de Vereadores com 7 cadeiras. Em 15 de dezembro de 1859, São Gabriel é levado à cidade, junto com Bagé e Cachoeira do Sul, no mesmo decreto, dando à Câmara de Vereadores mais 2 cadeiras, e agora ela é composta por 9 membros. Em 25 de outubro de 1872, São Gabriel é levado à comarca, tendo um tribunal, um juiz com residência própria e porte para decisões. As formações das povoações imperiais funcionava como uma pessoa adulta. A infância se chamava Capela Curada, a adolescência, freguesia, a fase adulta, vila, maturidade, cidade e comarca. Agora vamos fazer um demonstrativo através das mesmas datas para vocês sentirem como era na época. São Gabriel, antes da emancipação, entre 1809 até 1819, nós éramos distrito de Vacacaí, da comarca de Rio Pardo. Entre 1819 até 1831, éramos distrito de Vacaí, Capela Curada de São Gabriel, da comarca de Cachoeira do Sul. Entre 1831 até 1846, São Gabriel pertencia à comarca de Caçapava do Sul. E o que tinha em São Gabriel em 1846? Tinha a Igreja do Galo, construída entre 1817 e 1819. O Sobrado da Praça, construído em 1826 por Francisco José de Carvalho. O Forte Caxias, construído por Duque de Caxias, onde hoje é a 13ª Ciacom. Foi construído aos poucos e começou entre 1838 e teve seu final em 1843. Na emancipação, serviu como cadeia e hospital para a nova vila que se formava. No ano de 1880, ele foi demolido e fizeram uma fortificação que hoje é o quartel quadrilátero. Em 1846, também foi construído o primeiro quartel quadrilátero do Rio Grande do Sul, por se manter o mesmo que é atualmente o mais antigo quartel e leva o nome de Caserna de Bravos, por ter acolhido bravos brasileiros a serviço da pátria como diversos marechais. Hoje é o 6º BECOM. São Gabriel, em 1846, tinha em torno de 4.800 habitantes, aproximadamente. O regime era parlamentar. Quem administrava o município era a Câmara de Vereadores. E o primeiro presidente chamava-se João Raimundo da Silva. A primeira rua a ser denominada em sessão da Câmara em 1º de outubro de 1846 foi a Rua Barão de São Gabriel, em homenagem a João de Deus Mena Barreto, hoje Visconde.
As outras tiveram nomes de acordo com os apelidos dados pelo povo. A Tristão Pinto chamava-se Rua da Fé. A Coronel Soares chamava-se Rua de São Pedro. A João Manuel se chamava Rua Formosa. A General Malé era Fonte Bela. A General Câmara era Rua Alegre, depois virou Rua das Flores. A Rua Mascarenhas de Moraes era a Rua da Ponte, depois foi chamada Bento Martim. Andrade Neves já foi Rua das Flores no começo. A Coronel Soares chamava-se Rua da Paz. A General Marques era a Rua da Caridade. A Celestino Cavalheiro era a Rua 7 de Setembro. E a Duque de Caxias era a Rua do Forte Caxias. A Praça Fernando Abbott chamava-se Praça da Matriz. Surge então uma figura atuante chamada Manuel Ribeiro Baltar, cujo hoje existe uma vila chamada Vila Baltar, que é um bairro muito grande. Ele chegou em São Gabriel e logo foi tomando conta e fazendo grande movimento. Era um homem atuante, participou da Câmara de Vereadores, né? E em 7 de outubro de 1853 ele inaugura o Presídio Municipal, que fica onde hoje é o prédio da Previdência Social. Junto ao presídio também tinha a Polícia Municipal e a Câmara de Vereadores. Em 1851, chega em São Gabriel um baiano médico militar chamado Jonatas Abbott Filho, pai do primeiro médico nascido em São Gabriel, Dr. Fernando Abbott. A Santa Casa era chamada de Casa dos Pobres. Ali, com 3 peças, atendia a 5.000 gabrielenses. Foi ideia de Jonatas Abbott construir um grande hospital e foi criado em 1855 uma comissão para essa construção. E junto fizeram um pequeno sobrado. E surge então, em 15 de abril de 1855, a fundação da Santa Casa de Caridade. No ano de 1930, o 2º piso é inaugurado. A Santa Casa será um dos nossos episódios que nós faremos aqui. A maçonaria foi fundada em 27 de junho de 1873. Por 11 maçons, liderado por Jonatas Abbott e Manuel Ribeiro Baltar, cujo o vídeo já foi feito e está à disposição de todos vocês no canal do YouTube do EI Podcast. A Estrada de Ferro, ela veio trazer o progresso avassalador para São Gabriel, e os trilhos chegam aqui em 1896 pelo lado de Caciqui e em 1900 pelo lado de Bagé. Quando chegou a República com a queda do Império, o primeiro intendente-prefeito foi Francisco Chaga, cujo hoje existe uma avenida, e isso aconteceu em 1892. E foi Narciso Antunes, pessoal, que trouxe a primeira usina de São Gabriel em 7 de novembro de 1905. O primeiro jornal chamava-se O Artilheiro e circulou em 1850. E um detalhe, pessoal, ele era escrito, manuscrito, à mão. A primeira escola pública foi em 12 de agosto de 1839 e o primeiro professor público chamava-se Luiz Carlos de Oliveira. O primeiro juiz de direito que veio morar em São Gabriel foi o seu Ildefonso de Andrade Melo em 28 de março de 1873. O primeiro juiz de paz foi Antônio de Faria Correia, em 20 de março de 1834. O primeiro marchante, João Pacheco de Assis, 1835. Primeiro cemitério nos fundos da Igreja do Galo, entre 1817 até 1835. O primeiro clube de futebol, Esporte Clube Gabrielense, em 1909. Primeiro campo de futebol, na Praça São Luís, depois Praça 15 de Novembro, fica onde hoje é a Praça Camilo Mércio. O primeiro intendente, que hoje é o prefeito, foi Francisco Gonçalves das Chagas, 1892, como já foi citado. O primeiro prefeito da nova república, em 20 de novembro de 1930, foi Coronel Augusto José Seixas. E olhe bem, gente, o primeiro navio que aportou no Rio Vacacaí foi o navio Cachoeira, em 12 de 6 de 1860. O primeiro banco monetário foi o Banco Cambaí e Companhia, em 30 de novembro de 1848.
uma sociedade feita com o Barão de Cambaí, cujo nome era Antônio Martins da Cruz Jobim e Inocêncio Cóssio. O primeiro clube social foi Sociedade de Aspirantes da Liberdade, em 1º de janeiro de 1872. A primeira charqueada, que seria o frigorífico de hoje, né? A charqueada do Vaca Caí, cujo dono era Manuel Patrício Azambuja, e isso foi em 1889. A primeira estância do Batuvi, 1697, estância das reduções jesuítas. Tá? O primeiro clube fundado em São Gabriel, o União Cacheral Gabrielense, foi fundado em 19 de maio de 1895 e a Sociedade Harmonia Gabrielense em 1874. A Sociedade Harmonia Gabrielense depois fez o Cine Teatro Harmonia. A primeira biblioteca de São Gabriel pertencia ao Cacheral, a União Cacheral Gabrielense. Também os livros foram adquiridos no ano de 1896. O primeiro filme que São Gabriel assistiu foi em 30 de setembro de 1931. O aparelho era a Fonocinex e o primeiro filme chamou-se Anjos do Inferno. O primeiro Instituto de Beleza de São Gabriel pertencia a Dona Silvina Rocher e foi em 1938. O primeiro Museu de São Gabriel foi fundado em 1901 por João Pedro Nunes. O primeiro provedor da Santa Casa de Caridade chamava-se Julião Antônio Garcia, isso em 1855. A Igreja Arcanjo São Gabriel, a atual matriz, foi fundada em 14 de março de 1863, cuja pedra fundamental foi assentada pelo Barão do Cambaí e pelo Visconde de São Gabriel, João de Deus Mena Barreto. Porém, ela só entrou em atividade no ano de 1924 pelo padre Henrique Resch. O Cassino Gabrielense, clube comercial, foi fundado em 20 de setembro de 1914. Um dia nós falaremos sobre todos os clubes sociais de São Gabriel. Vai dar um capítulo bem interessante, com fotos magníficas. A Sociedade União Artística Beneficente, a famosa Artística, que ainda existe e está em atividade, foi fundada em 1 de maio de 1912. O primeiro automóvel a andar pelas ruas de São Gabriel foi em 13 de junho de 1912, com um motorista e ao lado dele ia João Pedro Nunes. O primeiro avião que pousou em São Gabriel pousou num campo de futebol onde hoje se estende o Mena Barreto, tá? E junto com a praça ele começou a aterrissar bem na frente do Perpétuo Socorro e se estendeu ali o ano foi 1914. O João Pedro Nunes estava lá também. O primeiro cismeiro de São Gabriel a ganhar terras foi em 1761 e chamava-se Caetano Barcelos Barreto. A Sociedade Beneficente 13 de Maio foi o primeiro movimento negro estruturado e organizado em São Gabriel. Isso aconteceu em 13 de maio de 1924. Na data de 15 de novembro de 1922, o intendente coronel Francisco Hermenegildo inaugura o Palácio da Prefeitura Municipal, inspirado no maior símbolo republicano do Novo Mundo, o Capitólio norte-americano. Nessa época, São Gabriel possuía 28.457 habitantes, sendo 13.350 habitantes da cidade, população urbana, e 15.107 na zona rural. Gente, é data, né? Tanta data. Mas o episódio de hoje era para isso mesmo. É caminhando no tempo, né? Voltaremos a falar sobre São Gabriel, sobre seus vultos, sobre suas construções, sobre as suas conquistas. Hoje aqui descrito nesse vídeo, afinal de contas, estamos escrevendo história e histórias de São Gabriel. Gente, até quinta, com outro quadro, outro capítulo e outras emoções.